Olá, paz a todos. Hoje com o Salmo 73 fala sobre de como é a justiça de Deus. Como que Deus ele julga as pessoas. Aqui fala muito do tema que o salmista ele tem se sentido que ele não é recompensado por ser filho de Deus e que os ímpios ele tem visto que eles têm crescido e prosperado muito mais que ele. E nesse texto ele fala que sentiu uma certa inveja, até que Deus começa a falar com ele nessa mesma palavra. Então eu convido você a estar lendo junto comigo esses salmos para que nós possamos aprender junto, amém? A palavra de Deus ele fala assim, que na verdade Deus é bom para todo o povo dele. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Essa palavra coração puro pode dizer para aquelas pessoas que têm devoção e uma dedicação, um tempo tirado para Deus. Então, se nós somos filhos, nós temos que tirar um tempo para Deus e nós seremos recompensados por Ele. Bom, aí ele diz, porém, quando vi tudo que ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Quantas vezes nós passamos por isso, né? Então ele continua ali, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vivem fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Bom, e assim ele continua falando dos maus, das pessoas más, né? E mesmo assim ele fala que cada vez eles vão ficando mais ricos e ele começa a desacreditar em Deus. Aqui na parte do capítulo 16, do versículo 16, ele começa a dizer assim: então eu me esforcei a entender essas coisas, mas isso no momento é difícil para mim. Talvez é muito difícil você entender nesse momento por que algumas pessoas se tornam cada vez mais ricas, sendo que elas são pessoas más. Bom, ele fala, porém quando fui ao teu templo, entendi que acontecerá o fim com os maus. Quando ele começou a entender pela palavra, quando ele ia aos templos, de que essas pessoas que são ricas, essas pessoas que prosperam, mas elas não buscam a Deus, elas buscam pelos outros meios, elas serão julgadas. Então, e olha só, e nós que buscamos as bênçãos diante do Pai, o Senhor, Ele nos dá com alegria, com justiça e com honestidade. Então, isso não será cobrado de nós daquilo que a gente já tem. E isso nos traz paz, porque nós fazemos o que é reto, o que é justo, o que é honesto, porque sempre nós estamos sendo guiados pelo Pai. E o mais importante de tudo é que o salmista, ele disse o seguinte, que o coração dele antes estava cheio de amargura e revoltado, e ele não conseguia compreender a Deus. Então, como que nós podemos chegar e compreender a Deus? Nós precisamos ter uma intimidade, nós precisamos ter essa dedicação com Deus todos os dias. E quando Deus preencher de tal forma o nosso coração, mesmo que nós necessitamos, nós precisamos ou queremos riquezas, isso não vai fazer diferença nas nossas vidas se Deus der ou não. Essa é a diferença dos ímpios, porque se os ímpios eles não ganham, eles roubam, eles matam, e nós temos um coração em paz. Nós trabalhamos, nós buscamos sempre ter o melhor, mas se Deus ele não nos dá, bom, talvez falta algum pouco de dedicação nossa a Ele, ou porque Ele conhece o nosso coração e não é o momento certo, mas mesmo assim, nós temos um coração tão grato, tão cheio da presença de Deus, que isso também não vai fazer diferença, porque quando você tem um ponto, chega um ponto de você ter uma intimidade tremenda com o Pai, nada
Nada substitui o amor de Deus, a presença de Deus. Assim nós podemos ver lá no passado, né? Quando o Daniel foi lançado na cova dos leões, para ele não importava. Daniel ficou fazendo jejum, para ele a comida não tinha importância. Então Paulo, ele foi preso, para ele também, e ele também não se importava com isso, porque ele tinha a presença do Pai. Então lembre-se, a justiça de Deus, ela existe nesse tempo para nós, e cada dia Deus vai nos abençoando, vai nos ensinando, e com certeza essa justiça vem dele, as bênçãos vêm dele, e nós não seremos julgados por fazer coisas ruins. Mas aqueles que ficam ricos, roubando, matando as pessoas, o Deus nosso poderoso, ele vai fazer justiça. Então fique em paz e busque a presença dele, que é mais importante, que vale muito mais a pena, porque você não vai ter só bens materiais, você vai ter uma paz de espírito, você vai conseguir viver melhor nessa terra, enquanto Deus ele não voltar e buscar nós, enquanto ele não enviar o seu Filho. Então essa é uma palavra de conforto. Creia, não desanime, não desacredite em Deus. Deus ele faz justiça. Continue na tua busca, continue tendo um tempo com Deus e fale sempre com Ele. Fale daquilo que você deseja, daquilo que você precisa, e eu tenho certeza que Deus ele vai te entender, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor com seus filhos, para aqueles que querem fazer as coisas retas, justas e honestas. Amém? Deixo aqui essa palavra mais um dia. Espero que tenha ajudado você, porque ela tem me ajudado muito. Um abraço a todos.